Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, São Roque, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, nós celebramos hoje a festa de São Leão II, Papa e Confessor, como eles diziam ao princípio, e a oitava de São Pedro e São Paulo Apóstolo, São Pedro Papa e São Paulo Apóstolo, Confessor, mártires. O Evangelho da oitava, São Pedro vai perguntar ao Nosso Senhor, vai lhe dizer: Senhor, nós deixamos tudo para lhe seguir. Que recompensa teremos? E é muito belo de São Pedro, porque ele diz em sinceridade, como uma alma, com seus temperamentos de petrino, deixou tudo, mas São Pedro não tinha nada. Ele era um pescador, ele tinha sua esposa, tinha uma filha, e a sua vida simples, com as suas redes. Então, aparentemente, São Pedro não tinha nada para renunciar. Não é um São Francisco de Assis que tinha riquezas que as deixou para viver a miséria, a irmã pobreza em realidade. Não é um São Luís, rei da França, que deixou o seu reino para lutar numa cruzada e morrer numa peste. Não era. São Pedro era um pescador. Mas o que São Pedro deixou? Ele deixou sua esposa, que é santa também, junto com a sua filha. Ela segue o apostolado, mas, São Pedro não vai coabitar mais com ela. Agora, São Pedro deixou uma coisa que os outros talvez não deixaram como ele. São Pedro deixou a si mesmo. Nós no Evangelho vamos ver sempre esse espírito e o temperamento de São Pedro muito singular, por muito amor que ele tinha a Nosso Senhor, muito apaixonado, impetuoso. Mas São Pedro, desde o momento que ele seguiu a Nosso Senhor, ele deixou a si. E quem falava por São Pedro era o amor que ele tinha para Cristo. Isto que falava. Então, quando nós ouvimos São Pedro dizer: não, se todos lhe abandonar, eu não lhe abandonarei. Quem fala São Pedro? Não, é o amor de São Pedro e as suas paixões também, nobres nesse caso, que falam uma coisa dessa. Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Esta é a resposta de Nosso Senhor, mas São Pedro, de fato, vai negar, mas está acompanhando, porque o amor de São Pedro para com Cristo, Nosso Senhor e Deus, é sincero. E ele deixou a si mesmo no momento que Nosso Senhor lhe disse que ele seria pescador de homens. E a sinceridade de renunciar a si foi tão grande que nós, que aqui estamos, e todos aqueles que foram batizados, eles são pescados por São Pedro até hoje, São Pedro continua lançando as redes sobre o mundo e pescando almas para Cristo, porque o São Pedro continua, pelo poder petrino, pescando, pela pregação apostólica, do qual ele é príncipe dos apóstolos, pescando almas para Cristo. Agora, queridas almas, o que Nosso Senhor espera de nós? Porque, senhores leigos não são nem apóstolos, nem discípulos, e tampouco são chamados a deixar seus matrimônios, suas vidas, profissões para seguir a Cristo. Não. Mas só que para todos nós, independente de leigos ou eclesiásticos, Nosso Senhor espera a mesma coisa que esperou de São Pedro, é deixar-nos a nós mesmos. E aqui é o princípio e fundamento da fidelidade de um católico para com Cristo. Porque se nós pensamos como nós pensamos, que é oposto ao que Cristo pensa, amanhã nós seremos traidores de Cristo. Isso é muito simples. Se nós amamos coisas que Cristo abomina, amanhã nós gritaremos: crucifica-o, crucifica-o, mesmo Cristo tendo feito milagres e portentos por nós, nos curado de muitas lepras e de todas as paralisias, como vemos nos Evangelhos. E se nós achamos o que são achismos e opinionismos que não são conformes à doutrina de Cristo, da qual nós não podemos opinar, a nossa traição já está assinada com a nossa conduta.
Por isso nós devemos, é um requisito essencial, renunciar a nós mesmos. E aqui nós temos só nesta falta de renúncia a nós mesmos, toda a explicação, desde a primeira heresia, desde o primeiro pecado, desde o não servem de Satanás, lá no princípio da criação, e a queda de cada pecador a cada instante, e todas as heresias e todos os inimigos de Deus que se levantam contra Deus. Por quê? Porque não sabem, não souberam ou não quiseram renunciar a si mesmos. E o que nós perdemos quando nós renunciamos a nós mesmos? Nós não perdemos nada. Porque nós sejamos sinceros, hein? Devemos ter um espelho pela manhã e olhar, e o que nós vemos ali? Nada, que se levanta para um dia a mais, e qualquer coisa pode abreviar a nossa vida. Um derrame ou uma pequena artéria que resolve explodir, a nossa vida se definha como uma fumaça levada pelo vento. E é esta fumaça levada pelo vento, e esta breve palha que não é nada, que é a nossa vida, que nós renunciamos. E o que nós ganhamos é infinitamente maior em comparação com aquilo que nós renunciamos. Aí nós vamos a São Pedro, pescador, pobre, ignorante, homem simples, e teve a dita que nenhum outro terá, de mesmo morto seguir pescando. Que pescador faz essa proeza? Nem os mais adestrados dos pescadores em massa nos mares aí podem, depois de mortos, continuar pescando. E vamos falar não de peixes, vamos falar de almas. Quem morto pesca almas para Cristo? São Pedro tem esse poder, porque ele renunciou a si mesmo e ele se tornou Cristo. Por isso ele é o vigário de Cristo na terra. Porque ele, pelo seu amor a Cristo, ele se renunciou a tal ponto de se tornar Cristo e ser digno representante de nosso Senhor, isso é um Papa, e poder continuar, mesmo morto, a pescar almas para Deus. E é assim também as almas que renunciam a si mesmas, mesmas mortas, elas vivem. Aí nós temos os santos que nós veneramos. Hoje os senhores têm a dita de ver nesses pequenos círculos do altar é uma relíquia. E é um fragmento, um pedaço de um osso, um deles é um pedaço da carne, que alguém fez o favor de beliscar o santo. Por quê? Porque até os seus corpos, até os seus ossos são preciosíssimos. E por que são preciosíssimos? Porque não é São João Batista, não é Santo Antônio, é Cristo. Eles se renunciaram, não era Antônio ou Fernando, era Cristo. E assim São Pedro, não é Pedro, é Cristo, porque ao renunciar a si mesmo, eles se tornaram semelhantes àqueles que eles abraçaram. Nessa crise, queridas almas, é o que Nosso Senhor espera de nós. Em realidade, é o que Deus nos dá a graça desde o princípio, hein? E se nós não renunciamos a nós mesmos, amanhã está decretada a nossa traição, a nossa fé. E os senhores sabem, não é muito difícil detectar que isso é um triste e lamentável fato, conversar com uma pessoa que se diz católica, abortista, feminista, terceira, quarta, quinta, sétima união, favor do LGBT, não sei quantas letras para designar supostos gêneros e pareceres sexuais. E essas pessoas se dizem católicas e às vezes olhando no pescoço delas vai encontrar um escapulário, uma medalha, talvez um terço pendurado na cabeceira da cama ou no retrovisor, mas essas pessoas nunca renunciaram a si mesmas, sabendo que tudo que elas aprovam é o que Cristo abomina. Então são católicas porque na certidão do seu batismo está escrito seu nome, foi jogada água em nome da Santíssima Trindade de suas cabeças, mas elas vivem como acatólicas, como não católicas, pensam como não católicas e a sua vida praticamente é uma heresia que leva um rótulo de catolicismo, mas o conteúdo é traição a Cristo. Não pensa como Cristo, não crê no que Cristo, nosso Senhor e Deus nos ensinou, defende coisas abomináveis que Cristo, nosso Deus, na Sagrada Escritura, destruiu, hein? Sodoma e Gomorra não foram fogos de artifício, hein, que caíram sobre essa cidade? Foram o quê?
explosões que exterminou do mapa as duas cidades, Sodoma e Gomorra, pelo castigo da depravação moral. E outras coisas, hein? Negam o inferno, porque sabem que a vida que levam merece o inferno, então é melhor que o inferno não exista, e etc, e etc. E podemos chegar à triste conclusão que são católicos que não pensam como Cristo e logo, diante de Deus, não são católicos. E para nós, graças ao bom Jesus, em sua infinita bondade, não é o mal que nos toca, mas só que nós temos um grave problema, que nos fará encontrar com esta gente no fogo eterno do inferno se nós não nos convertemos. Na realidade, são dois. O primeiro é se acostumar com esse espírito maligno e, em nome da falsa paz, consentir e calar a verdade. Cada um siga o que quiser, que seja feliz, longe de mim, faça o que bem entender. Isso está errado. Por isso nós temos que combater o mal com a verdade das nossas vidas. É o testemunho que a nossa vida deve ser um evangelho que clame ao próximo que é possível pensar como Cristo, mesmo no século em que nós vivemos. E outra coisa, rezar pela conversão desses católicos que pensam do jeito errado e vivem do jeito que Deus abomina. E que se assim morrerem, se condenarão. E outra coisa, que é o grande e essencial, é todos os dias prostrar o nosso intelecto diante da verdade que nós conhecemos e não nos dar o direito, porque nós não temos, de pensar algo contra Cristo nosso Senhor e Deus. Assim, queridas almas, nós vamos deixar tudo, que não é nada, que se chama um monte de pó, um sopro vital, que é este ego, este eu, que não serve nada mais para se levantar contra Cristo e se rebelar contra nosso Senhor, e que, em definitiva, se prostra diante de Deus e se renuncia a si mesmo, é capaz de ser um santo. E é isso que nós devemos ser, hein? E não coloquem isso às costas da Santa Missa, hein? Isso é a costas da Santa Missa que nos dá uma virtude para obrarmos, para nos crucificarmos daqui aos pés do altar, porque isso é um calvário, mas só que são as virtudes que nós devemos praticar todos os dias. Por isso nós devemos, de fato, renunciar a nós mesmos, porque diante de uma situação, o que eu faria? Tal coisa, o que Cristo faria? Outra coisa, eu farei o que Cristo faria, e não o que eu acho que é o correto. E aí nós temos assim assegurada a perseverança de hoje, com a graça de Deus, e renunciando a nós cada dia. Por isso nosso Senhor disse, aquele que quiser seguir-me, tome sua cruz cada dia e siga-me. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então peçamos essa graça a São Pedro. E assim nós vamos pescar as almas que nos tocam. Nosso Senhor nos dá a graça de pescar em aquários, é muito fácil. São as almas que Nosso Senhor coloca perto de nós. Não no alto mar como São Pedro, hein? Hoje é muito fácil falar isso. Mas imagine, por exemplo, um Brasil há 500 anos atrás, que existiam índios que não falavam, não se entendia. A depravação moral era tremenda e fazer com que eles fossem santos foi possível. E temos na história dos jesuítas do Brasil, hein? Aqui no apostolado, aqueles bárbaros que se tornaram almas muito virtuosas. Isso é obra da graça de Deus. E aí São Pedro pescou no que? No alto mar deste mundo. Agora, os aquários que Deus nos dá são os filhos que os senhores têm, são nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos que estão à nossa mão. E para pescá-los a Cristo é muito fácil. Basta o nosso bom exemplo, nossa caridade, que clamará para o próximo que é possível pensar como Cristo. E quem pensa como Cristo não está perdendo nada, está perdendo o erro. E perder o erro não é grande perda. Quem vive como Cristo está perdendo o quê? As mazelas morais, está perdendo o inferno. E perder o inferno é ganhar o céu. E se ganha muito mais pensando como Cristo, vivendo como Cristo, do que vivendo contra Cristo e sendo um anticristo em definitiva. Então peçamos essa graça a São Pedro, São Paulo e a Maria Santíssima, Nossa Senhora, para que assim possamos, nessa crise, manter a nossa alma fiel, renunciando a nós mesmos, para sermos católicos, apostólicos, romanos, mas não segundo os nossos achismos, mas segundo Cristo nosso Senhor. E aí vale a pena todos os nossos sacrifícios, vale a pena as missas que assistimos, as comunhões que recebemos e os sacramentos que são administrados para nós, porque se não for para ser como Cristo,
nada dessas práticas teria sentido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.